E aí, pessoal do segundo ano, belezinha? Bora lá responder aquela atividade que eu deixei para vocês? A primeira pergunta era essa. Assinale entre as opções abaixo aquela que completa corretamente e em sequência a afirmativa. Calor é tararã, em trânsito de um corpo para outro quando entre eles houver uma tararã. Então vamos lá, uma olhadinha aqui. Calor é, vamos dar uma olhadinha, energia térmica, massa não é, temperatura. A gente já sabe que calor é diferente de temperatura, né? Então calor não é temperatura. Então ó, a gente já descarta essas três. Fica entre A e E. Calor é energia térmica em trânsito de um corpo para outro quando entre eles houver uma diferença de temperatura. Não tem como haver troca de calor se a temperatura for igual. Se as temperaturas forem iguais, quer dizer que estão em equilíbrio térmico. Então, letra E de elefoa. Próxima questão. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é a temperatura. Letra A. É a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. Opa, não. Esse daqui é calor, né? Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo, e quanto mais agitadas a partícula de um corpo, maior será a sua temperatura. Letra B. Vamos ver as outras porque não é. Energia térmica em trânsito, isso aqui é calor. É uma forma de calor, não. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será. Não. Quanto mais agitada, maior a temperatura. Quanto menos agitada, menor a temperatura. Então, única resposta possível, letra B. Um copo de água está a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Joana coloca cubos de gelo dentro da água. A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da água irá diminuir porque o gelo irá transferir frio para a água. E gente, quando eu expliquei lá na sala para vocês a questão de transferência, eu disse que era sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura. Então o gelo não tem como transferir frio para a água. A água irá transferir calor para o gelo. Então, quando está transferindo, ela vai perder calor. Então as partículas vão diminuir a agitação. Logo a temperatura diminui. Então, ó, a água é quem transfere calor para o gelo, certo? Em relação ao fenômeno de equilíbrio térmico, assinale a alternativa incorreta. Muita gente não estava vendo essa palavra aqui. Incorreta. Então, bora lá. O calor flui dos corpos mais quentes em direção aos corpos de menor temperatura. Tá correto. O equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos encontram-se à mesma temperatura. Também está correto. O calor flui espontaneamente, lembra dessa palavrinha? Entre os corpos com diferentes temperaturas. Correto. O equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos recebem a mesma quantidade de calor. Nada a ver. O equilíbrio térmico ele vai atingir quando um cede calor para o outro, não quando eles recebem a mesma quantidade de calor. Letra D. Por que não seria a letra E? Chamamos de equilíbrio térmico a situação em que um corpo não realiza mais trocas de calor, uma vez que sua temperatura é exatamente igual à de suas vizinhanças. Então essa daqui também está correta. Como ele pede a incorreta, somente a letra D.
Ó, questão de transformação. Transforme 392 graus Fahrenheit em Kelvin. Eu pedi para vocês não colocar o cálculo, somente a resposta final. Ó, primeiro, eu não passei nenhuma fórmula de transformação de Fahrenheit para Kelvin, mas vocês têm a fórmula de transformação de Fahrenheit para Celsius. Vamos retomar aqui, né? Ó, essa questão. Transforme graus Fahrenheit em Kelvin. Então, ó, fórmula primeira, você tem que transformar para Celsius. A fórmula é essa, vocês têm bem anotado ela aí. Ó, TF eu coloco o número que ele deu, o restante copia do jeito que tá. Faça a subtração. Ó, uma dica para facilitar a sua vida. Quando você fizer aqui, se você não quiser ir pelo meio, pelos extremos, pelo cruz credo, faz essa divisão. Se der um número inteiro, fica mais fácil para você. Ó, 360 dividido para 9 é 40. Coloquei duas vezes aqui, mas são erro dos bastidores. 40. Esse 5 que está dividindo, ele passa multiplicando esse 40, que vai dar 200. Qualquer dúvida com relação a essa divisão aqui, vocês podem mandar lá no Instagram, que eu explico para vocês como é que a gente faz. Ah, professor, terminou aqui? Não, porque eu quero em Kelvin, não é isso? Então, ó, eu vou pegar esses 200 que eu achei, vou colocar na fórmula de Celsius para Kelvin, que é só você somar com 273 e vai achar 473. Qualquer dúvida vocês perguntem lá no Classroom, viu? Ó, vamos para a próxima. Mercúrio, se decida se vai entrar ou vai sair. Qual a temperatura aproximada em escala Celsius para a temperatura 100 graus Fahrenheit? Observe, esse daqui vai dar um número com vírgula. Mas vamos lá, né? Fórmula é essa. No lugar do TF, você coloca o quê? O 100. Faz a subtração. Aqui, se você fizer a divisão, vai dar já um número com vírgula. Então, vamos deixar isso para o final. Vamos primeiro fazer o cruz credo. Cruz credo aqui. 9 vezes TC, 9TC, e 5 vezes 68, 340. 9 que está multiplicando, volta dividindo. Quando você fizer essa divisão, aproximadamente 37, vai dar 37,77777777777. Aí, arredonda para cima. Mas eu considerei, se você colocou apenas 37,7, eu considerei. Se você colocou 37,8, eu também vou considerar, tá certo? Então, qualquer dúvida, pergunta lá no nosso Classroom, manda em particular, manda no Instagram, que amanhã a gente vai ter nosso pequeno simulado, viu? Até mais.